Avenida Paulista? É, rapaz, eu tô em Dubai. Não, rapaz, Semana, é que eu tô andando para cima e para baixo aqui, eu vou ter que me mexer aqui para adiantar alguma coisa aqui, porque eu é, acabei de chegar. semana passada o irmão fez falta aí no grupo aí. É, né? E eu não É. tive tempo, rapaz, ainda para assistir a aula, rapaz. Ah, é? Puxa vida. É, É. 128 já acampamento. assistiram, pastor Ulisses. Uau, que Então, bênção, rapaz. o pastor vai ser o 129. É, eu acho que alguém vai na minha frente ainda, viu, ô Daniel? É. Né? O Ministério Pastoral não dá uma brechinha para nada, né, pastor Ulisses? É muita ocupação, né? Olha, bastante, rapaz, bastante. Além do E que o ainda irmão ainda. feriadão ainda, feriadão aí teve acampamento, e na semana do É, acampamento eu já tive que ir para lá para ajeitar algumas coisas já para o pessoal. você ainda tem as atividades ainda da missão, né? Então acumula muita atividade, né? Ah, também, é. Mas, Sobra um tempinho para os filhos ou não? ó, minha esposa está querendo falar comigo aqui agora, rapaz. Eu vou ter que dar esse tempo para ela aqui. De vez em quando sobra, viu? A gente tem que se esmerar, né? É, Então, é, por exemplo, nesse feriadão, eu fui antes lá, porque meu irmão tinha pedido para ajudar a colocar uma lona preta ao redor da quadra, porque ela tem uma parte que é aberta, né? E o pessoal queria tudo fechado. é, E aí, na quinta-feira, cedinho, fui deixar os meus filhos com os jovens lá no acampamento. Aí sei, peguei a esposa e nós fomos para Caçapava, na casa da irmã dela, né? sei. Então, aí chegamos lá, era quinta tardezinha, e mais na sexta à noite já retornamos, né? Então, a, a gente tem que se esmerar, né? É, Ah, tem que administrar bem o tempo, né? é verdade, porque É, senão não sobra tempo, não. Senão não sobra tempo, verdade. principalmente a família fica prejudicada, né? Mas deixa eu ver É. o que que ela quer aqui, só um Vai momentinho, lá, tá bom, irmão? vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tranquilo, tranquilo. Boa noite, Opa, pessoal. boa noite, Hélio. Tudo bem com o Tudo irmão? bom, Hélio? Boa noite. Bem, graças a Deus. Estou na expectativa da estreia da cantata, hein? No ensaio, Dia 21, hein? Quinta-feira. dia 21. Quinta-feira, às 19 horas. Eita lá, Lá na igreja do Rio Pequeno. grupo pequeno, né? Certo. Rapaz, eu estava caminhando hoje, né? Desde quando eu caminho aqui, e fui na estrada. Então, aqui é muita. A estrada é muita areosa, né? É. Aí estava descendo uma descida lá, íngreme. Escorreguei. Os Ixi, dois pés foram. Não consegui um, consegui nossa. segurar o outro. Meu, bati o cox. Oh, O Cox foi o Eita. primeirão a bater no chão, rapaz. Tô aqui que tá difícil, viu? Ó, tem que tomar cuidado. Você viu aí o pastor que caiu do telhado aí? É, então, é, vi. Então, pastor Manuel. esses Mas eu, acidentes. eu, eu estava andando, né? Eu não estava em cima de nada. É. Estava em cima dos meus pés mesmo. Mas aquela descida da sua casa ali realmente é bem íngreme e É, arenosa, né? Tem ali, pedra, nossa, inclusive. escorrega demais. Tem que quando descer, acho que é bom descer com uma bengalinha segurando, né? Não, eu estava com a bengala. Aí Eu estava tá. com o cajado. Nem o cajado me segurou. Então tá Ô, crítico o Hélio, negócio. Fala, meu Hélio, irmão. eu recomendo, Fala, Luiz. recomendo você tomar um Dorflex para dormir, rapaz, senão É verdade, é passa mesmo. dor. Será que ajuda? É, Ah, Com demais. certeza. Dorflex, Oh, é, é. Então preciso ver se eu acho aqui em casa. Ou um paracetamol também vai bem. Mas bem, não, tá, mas isso aí eu tenho. Então. é. Não, mas Paracetamol eu procura o tenho. Dorflex, ó, veja com a sua esposa. Dorflex, é, Tandrilac, Sedilac, Não, esses aí. tinha um aqui que era o Flanax, que era, Flanax, que ela tá usando, né? Mas a acabou. mesma coisa. Perguntei para ela se tinha, mas acabou. É. Mas no Ai, último caso, vai no paracetamol mesmo, cara. Porque aí ele vai é, te ajudar a tirar a dor e dormir. Senão você vai curtir só dor à noite. eita. Irmãos, Ô, mudando de assunto, Pois hoje eu não. estava vendo um rabino falando, Weitman. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Posso Tá, fazer isso?
Vai, temos um pode. tempinho aí. Ouçam. Ô, amigo, eu estava lendo aqui a respeito de uma profecia judaica contando a guerra da Rússia, né? Estava vendo isso e, de acordo com o Rabino, né, que estudou a profecia do Talmud, disse que ainda poderia ter a chegada do Messias. Eu queria saber a respeito disso aí um pouco mais, né? Como que isso pode se concretizar? E o senhor acredita que a gente vai ter uma guerra aí que é uma proporção mundial aí? Então, muito boa pergunta. Realmente, de acordo com o judaísmo, ainda o Messias não chegou. O mundo como ele está agora, com miséria, com guerras, com competição, com confrontos, com mortes de inocentes que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, não pode ser que Deus idealizou isto e ser isto o propósito da criação. Então, para nós, o Messias chegando significa que vai parar estes conflitos, vai parar a competição, o ódio, a inveja, os homens terão fraternidade entre si, haverá, na verdade, uma harmonia, paz, tá certo? De acordo com os judaísmos, estamos esperando o Messias. E a data máxima é o ano 6000, mais ou menos. Mas um pouco antes, deixa eu explicar isso talvez um pouco melhor. A gente acredita que como Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo ele descansou, que é o Shabat nosso, o dia de descanso, muita gente descansa, assim também o mundo vai ter 6 milênios. O sétimo milênio será a época messiânica de paz, de harmonia, de fraternidade, o lobo vai conviver com o carneiro, e assim diante. Todas as profecias de Isaías. E é a profecia. É a profecia de Isaías. Mas o nosso calendário do senhor, só para não perder. Agora, nós estamos em 5.784, entrando. Mas acontece o seguinte, o Shabat, o dia sagrado do qual nós não trabalhamos, ele não começa sexta-noite, meia-noite. Ele começa sexta-feira à tarde, às 5 horas da tarde, às 4h30, 5, 6 horas da tarde. E nós já estamos, pelo cálculo, no sexto milênio, na sexta-feira à tarde. Então, a época messiânica é para chegar logo. Estamos bem próximo. E eu não acredito que precisa de uma guerra mundial para isso, porque já aconteceu. Sim. De acordo com as grandes autoridades judaicas cabalísticas, os homens que entendem mística, dizem que o Holocausto já foi aquela guerra que está prevista nos profetas Gog e Magog, aquela que deve anteceder a vida, mas já aconteceu. Então, estamos prontos para receber o Messias. Só acreditar e melhorar um pouco. Sim. Fazer nosso E aí esforço. são 1000 anos, né? São 1000 anos de paz. Esperamos que seja eterno, se Deus. E agora, mas tem muita gente que não acredita nas profecias. Então, é isso aí. É um rabino judaico, né? Falando Sim. sobre essa a visão que eles têm, né? Com a chegada do Messias, que realmente ainda o Messias não chegou. E tá batendo com a gente, né? Que nós estamos esperando realmente a chegada do Messias, o arrebatamento da igreja. Está próximo. Esse rabino viajou para o Exu, hein? Não, por quê? Por quê? Porque Eu não achei, Almir. Ele está esperando o Pelo que eles- anticristo, isso sim. exatamente. Mas Vai exatamente. chegar o anticristo. Não, Ele- então, gente, nós sabemos que é o anticristo que vai chegar e eles vão achar que é o Messias. Então, ele está nessa confusão, como nós sabemos, que é o anticristo que vai Então, chegar. justamente a confusão que ele fez aí, até que já aconteceu a Batalha do Armagedon. Que tem Não, então, várias isso aí é confusões aí. dos estudos deles, né? Mas o que eu quis colocar aqui, mais o sentido da chegada do Messias, que eles estão esperando o Messias. Que nós sabemos quem vai chegar agora não é o Messias. Então, Mas e é o será que nós falamos, né? Que os mas judeus será que- vai ter o anticristo como o Messias, né? Que é o Messias chegando, né? Mas será que o cálculo dele aí, desses 6.000 anos, não é porque, no caso do texto lá, mil anos ao Senhor é como um dia como 1000 anos, será que ele não calculou isso aí? Não, Ele pegou aí- 6 dias, calculou 6.000? Não, aí ele colocou Não, sobre o descanso sabático Porque dos judeus, né? Da o teoria ano dos judeus, judaico é entendeu? diferente, né? Eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. 84. Então, É. Eles vão entrar Então, agora na em realidade, Almir, 5.794, parece. viu, Almir, o que Ah. eles contam é desde a criação, que dá mais ou Exatamente. menos quase aí 6.000 anos, né, da criação. Aham. Então, o calendário deles vem contando todo o tempo. Então, por isso que ele está dizendo que já está prestes a entrar no ano sabático, que seria O descanso. o sétimo, né? O sétimo 1000 anos, né? De Para eles, né? descanso. Que seria mas ele conta os anos normais, né? Ele Sim, falou mas- isso realmente. Ele falou, Sim. antes do começo lá, ele falou que a Terra não tem bilhões de anos, como dizem, mas está chegando 6.000 anos, né? Que é o cálculo que eles fazem realmente. Então, assim, eu sei, mas eu me referi a que os 6.000 que ele se referiu aí, é que seria
como a Terra Os foi 6 criada em dias. 7 dias, 6 dias, então 6 dias, como 1000 né? anos ao Senhor é um dia, então ele calculou 1000 por 1, 6.000. Então, é a ideia deles, né? Como Deus trabalhou Isso. durante 6 anos e no 7º descansou, É, e exato. fala-se do 1000 anos de paz do Messias, né? Que vai estar na paz, então que será vai ter o descanso sabático. Então, a ideia deles. Então, coloquei para a gente ver, né, que eles também estão aguardando ansiosamente a chegada do Messias por agora, né? Por esses Irmão, dias. irmão Daniel está com a mão levantada, irmão. Então, o irmão Hélio, exatamente o que o irmão falou combina exatamente com a fala do pastor Evaldo da semana passada, que esses daí, que é o rabino, que são os líderes, foram eles que rejeitaram. Aham. E o reino que foi tirado deles, então, por quê? Porque para eles, aquele lá não é o Messias. Eles precisavam, por questão financeira, por questão de pecado, eles precisavam negar que aquele servo do Senhor era o Senhor Jesus Cristo. Nessa negativa é que Jesus disse para eles: por isso que o seu reino vos será tirado e será entregue a outro. E eu entendo que essa fala, que essa colocação que o irmão colocou nesse áudio, é exatamente aqueles mesmos voltando a falar as mesmas coisas, e eles ainda têm aquela ideia: vai vir aquele Messias que vai ser o líder que vai dominar essa situação. É o que nós achamos também, né? É, Que eles estão ainda É. esperando o Messias, a vinda do Messias. exato. Vamos. Então, eu entendi o que o Hélio está né, dizendo. Como judeus, né, os judeus estão esperando Jesus para vir estabelecer o reino. E nós também, né? Não é isso, Jesus Hélio? não, Isso. eles estão esperando o Messias, e nós o Jesus Cristo, né? Isso, mas tá. Mas não é a mesma A pessoa? mesma pessoa. Mesma É a mesma pessoa. pessoa, Só que, na então? verdade, eles serão enganados porque vai vir o anticristo, eles vão achar que é o Messias, como nós sabemos, como nós temos estudado, Exato. Exato. entendeu? Então, eles serão enganados. Isso, é verdade. Isso está certo. O Hélio está certo. Mas o pastor Evaldo já está aí chegando aí. Boa noite, pastor Evaldo. Você ouviu que hoje a reunião aqui já começou Bom, quente? O e já Hélio trouxe entrou, aí já. já Começou entrou quente, hein? gravando, não foi? Já Já entrou Já está gravando porque gravando, Amir? Eu sim, gostei porque é, eu vou ouvir, quando eu ouvir a live, eu vou ouvir o que foi colocado aí pelo irmão Hélio, mas estou concordando aqui. Então nós Não, entramos pastor, gravando. desculpa aí eu mesmo, mas o pastor, foi combinado que essa parte aqui nós vamos cortar, não foi, Almir? Vamos tentar cortar tirar fora, mas vamos deixar para o pastor Não, mas Evaldo ouvir. pelo que eu ouvi aqui, eu acho que não deveria cortar, não, pastor. Tá certo. Mas o irmão Elias, ele tem uma reunião agora lá no condomínio, ele vai atrasar um pouco, né, na entrada, então preferimos deixar gravando para evitar de perder um pedaço do Tá nosso estudo ótimo. de hoje, né? Ok? Então, como o irmão já está aí pronto, vamos orar. Hoje quem vai estar orando para nosso estudo bíblico é a nossa irmã Cristina, né? Primeira vez que vai estar orando aí. Então, vamos orar com a irmã, tá bom? Irmã Cris, vamos orar, irmã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós colocamos-nos na tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, sabedoria, discernimento, inteligência espiritual, ó Pai, para contemplarmos a tua palavra que é tão rica, poderosa, Pai. E só ela pode, Pai, transformar as vidas, ó Pai. Então nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que nos capacite a ouvir e entender. Capacite o pastor Evaldo para transmitir a tua palavra, Pai. Amém. Temos necessidade, porque ela é a verdade, e precisamos agir com ela com verdade, com sabedoria e com a tua direção. Amém. Oramos pelos enfermos, que o Senhor seja misericordioso, com o pastor Manuel, com o pastor Henrique e com os demais enfermos, ó Pai. Não podemos fazer nada por eles,
mas o Senhor pode. Por isso nós colocamos na tua presença. Oramos agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho uma pergunta para o pastor Evaldo, que eu fiquei a semana inteira pensando. Pode perguntar. Posso? Os irmãos me permitem? O pastor Ok. pastor Evaldo já permitiu, então quem somos Olha, nós? é referente ao reino. Em Mateus 16, 18, depois de Pedro confessar que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, filho de Deus, ele diz, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu fiquei a semana inteira pensando nisso. E eu fui pesquisar essa palavra reino e dos céus nos evangelhos todinho, na Strong, na The Word tem um Strong lá que tem, é tudo Basileia. Basileia é a mesma palavra. Como ele vai dar para Pedro a chave do reino e dos céus também? Dos céus também é a mesma palavra. E eu fiquei a semana inteira pensando. Né? Eu entendi, eu entendo, mas eu não entendi isso. Eu estou confusa. Desculpem a pergunta, mas estava me encafufando. Olha, Ô, irmã, não fica assim não, irmã. É que a irmã não pesquisou sobre a chave, né? olha, irmã, A chave, né? Que a chave é uma autoridade, é um poder. Mas Basileia é o reino do céu. Tá? Todo o Novo Testamento, quando fala de reino, reino do céu, é Basileia. Eu não entendi. Por favor. o que nós estamos caminhando nesse capítulo, por isso é um capítulo que eu falei com o irmão Almi e com o irmão Elias, é um capítulo longo. O capítulo nosso é o terceiro capítulo, o dispensacionalismo e o reino de Deus. E para que nós possamos ter uma visão bem ampla sobre essas questões. Tanto que o MacLean, olha aqui, ó, olha o tamanho do livro, só sobre o reino, a grandeza do reino. Nossa. Um estudo indutivo do reino de Deus. É só sobre o reino, ele só fala sobre o reino aqui. E tem o Michael Vlach, tem ele reinará para sempre, é o reino também aqui. É o seguinte, né? É o que Heidi bate nessa tecla. Ele vai mostrar que a gente tem que ter muito cuidado com a expressão reino de Deus, porque o dispensacionalismo progressivo e o aliancismo quer pegar tudo isso e botar num pacote, com a ideia de um reino unificado. Mas a gente tem o reino de Deus no sentido universal. A gente tem o reino escatológico, que é o predito no Antigo Testamento, que é o reino que foi rejeitado pelos judeus, que é toda essa abordagem da semana passada gira em torno do reino escatológico. Eu fiz questão de dizer na live que Mateus 21:43 está falando reino de Deus ali, tirar o reino de Deus dos príncipes e dos escribas do povo, dos príncipes e dos sacerdotes, é tirar o reino escatológico, a vinha. Agora, quando você vai trabalhar o reino dos céus, é a forma, o Dwight Pentecoste chama de a forma misteriosa do reino. Essa forma misteriosa do reino, ela está aí. Com Cristo, desde Cristo, ela segue a forma misteriosa do reino. Aí eu comentei com o irmão Almi, que é aquela ideia de reino dos céus, reino de Deus, que o John Walvoord trabalha uma distinção entre reino de Deus e reino dos céus. Mas quando a gente tem essa linha de pensamento, que é dentro do nosso contexto hoje, seria a cristandade. Então, quando Jesus diz, te darei a chave do reino dos céus, está falando sobre a questão do evangelho. Porque Pedro vai chegar em Atos 2 e é o que o pastor Ulisses colocou, a chave. Ele chega lá em Atos 2 e ele abre a chave para aquelas 15 nações que vieram da diáspora para festejar o Pentecostes. Eram 120, a igreja começou, o embrião era 120, e aí foi para 3.000 naquele mesmo dia. Ali Pedro abriu a chave para os judeus.
que teria que começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Você chega no capítulo 8, mesmo Pedro chega lá. Claro que é Filipe que prega, é o evangelista, é o diácono, mas há um convite para que Pedro e João cheguem lá para atestar, tanto que o Espírito Santo nem tinha sido dado, só foi dado depois que Pedro impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, e Simão até, que tinha se convertido, entre aspas, né? Tentou comprar o dom, daí a ideia de simonia, e aí pediu a Pedro que concedesse a ele comprar subornar Pedro para que desse o poder a ele de a quem Simão pusesse as mãos também recebesse o Espírito Santo. Então Deus segurou o Espírito Santo em Samaria. E aí Pedro vai lá e quando chega o capítulo 10 de Atos, Cornélio, família, tem a visão do lençol atado, os animais, não faças tu comum imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que eu purifiquei, então Deus agora está atingindo os gentios. Com a pregação de Pedro, se converte Cornélio e família, e ali nós temos os gentios sendo alcançados. Então, capítulo 2, judeus, capítulo 8, Samaria, samaritanos, capítulo 10, gentios. Isso é o que Jesus quis dizer com te darei as chaves do reino dos céus. A igreja não é o reino, mas dentro de um contexto de forma misteriosa de reino, nós podemos contemplar a igreja tendo a autoridade de proclamar o evangelho. Que os fariseus, também Jesus falou a eles, que eles fechavam a porta do reino e não abriam, né? Então, isso aí não tem nada a ver com o reino messiânico. Isso aí é a forma misteriosa do reino. Então, se a gente não tiver essa visão, como eu falo, múltipla do conceito reino, nós vamos ter dificuldade se querermos trazer o reino escatológico para esse contexto. Meu. Tá bom. Então, eu li no dicionário do J.D. Douglas, não sei se essa analogia dele é interessante. Ele falou que imagina 3 círculos, 2 círculos. Um maior é o reino de Deus. Israel é o reino mesmo. A igreja é um círculo menor. Ela pertence, mas ela não é o reino. Ela é menor. E Cristo no centro. Quer dizer, os 2 reinos. Como disse o pastor Danilo, ela é co-participante do reino. Inclusive, ela vai reinar, ela é rainha. Então, ela está ali. O círculo maior é o reino, e ela está Agora, participando do reino. O grande erro é dizer que a igreja é o reino hoje. E que o reino escatológico está inaugurado pela igreja. Esse é o grande erro, porque o reino messiânico ainda não está. Vai ser inaugurado também pela igreja. Vai ser, mas não foi inaugurado. Então, essas chaves do reino, esse reino, essa forma misteriosa do reino, que é a igreja que recebeu a chave para abrir a porta para os gentios entrarem e os judeus se converterem também. Ok, muito obrigada. É um assunto esse do reino, né? Eu até tinha comentado com o Elias, porque conforme nós vamos caminhando no estudo bíblico, vão surgindo alguns assuntos paralelos que fazem parte, obviamente, do que está sendo estudado e que muitas vezes, se nós formos parar, né, para estudá-los, não vamos conseguir continuar com o objetivo, né, do estudo do livro. Mas, certamente que esses temas, como o reino de Deus e o reino dos céus, eu tive a oportunidade de estudar isso no seminário, e realmente é um tema muito profundo. Eu vi aí agora os 2 livros que o pastor Evaldo mostrou, realmente já imaginou quanto conteúdo tem nessa enciclopédia aí, esse livro, com tanta informação. Então, será maravilhoso se um dia nós pudermos nos aprofundar um pouquinho a respeito desse assunto, né? Verdade. Mas, pastor Evaldo, então, seguindo. O senhor pode colocar os slides? Eu botei lá um slide novo no grupo Escatom. E aí, o senhor pode puxar e colocar aí para a gente começar. Viu? Certo. Esse 3? Isso. Aí nós vamos... O senhor pode abrir mais? Ou eu tô... Não sei se não abriu a tela toda.
Não abriu? Vou Pelo deixar. menos aqui para mim, não sei para os Es- irmãos. Está no módulo edição, irmão Omir. Eu vou fechar e vou abrir de novo. É só habilitar a edição e dar F5. Pronto. Mas é uma riqueza, viu, irmãos? A trabalhar o reino é uma riqueza. Então, eu encontrei aqui o irmão Daniel, o irmão pastor, o irmão pastor Zé Bezerra, o pastor Ulisses e o Albi, trabalhando na escatologia, puxando todo aquele contexto interessante, mas a gente vem agora com mais dados que vão enriquecendo o que já veio como uma riqueza, que foi aquele trabalho desenvolvido pelos irmãos, que foi uma bênção. Eu gostei muito e de vez em quando eu acesso as lives antigas para poder dar uma olhada. Pode passar, irmão Almi, para a gente ir seguindo. Então, volte um slide, me parece que ainda volta mais um. Não tá aí. Não, mas pode voltar mais um pouco. Pronto, que começa aí. Então, irmãos, voltando a estabelecer essa relação da tensão já ainda não, que é aliancista e também pertence é usada pelo aliancismo num tom de o reino estabelecido, o reino messiânico espiritualizado, e o estado eterno. Veja que tem a ver com reino para o aliancista. Também para o dispensacionalista progressivo, tem a ver com reino. Seria o reino inaugurado, mas não totalmente, né? No já e ainda não. E aí nós falamos na outra live, né? Não a de terça-feira, da outra terça-feira, que na tensão já ainda não, você tem a ideia do cumprimento parcial da promessa, cumprimento parcial da promessa completa. Essa é a ideia do já ainda não, cumprimento parcial da promessa completa. A interpretação apotelesmática é o cumprimento total de parte da promessa. É um caminho inverso. E nós optamos pela interpretação apotelesmática porque ela trabalha, como disse o irmão Daniel, a dupla referência. Então, optamos pela dupla referência. Então, a pedra esmiuça os pés da estátua de Nabucodonosor. Retomando um pouco, né? As pernas de ferro, aí nós colocamos o texto bíblico e colocamos os colchetes para poder colocar a interpretação, o que cremos. Aí os irmãos podem depois questionar. Então, as pernas de ferro seria o Império Romano no tempo de Jesus, na primeira vinda. Não tem os pés, porque o Império Romano não tem os pés na primeira vinda. Porque os pés têm 10 dedos. Ele tem as pernas, em parte de ferro, em parte de barro. Esse era o elemento que, para nós fica claro, e para os escribas fariseus, não ficou claro. Por isso, eles não entenderam e tropeçaram na pedra. E daí que surgiu a discussão o debate com o irmão Almi, que nos ajudou bastante, porque a pergunta inteligente dele gerou todo aquele processo que nos levou a fazer aquela discussão tão saudável. Os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro, os pés da estátua, é o Império Romano do tempo de Jesus na segunda vinda. É interessante, irmãos, porque na primeira vinda, Jesus veio sobre a égide do Império Romano. Na segunda vinda, ele virá sobre a égide do Império Romano. Quando Jesus voltar, ele vai pisar os seus pés, ele vai sair do céu para pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. E quando ele subiu tirando os seus pés do Monte das Oliveiras para o céu. Então, coisas que vão
se repetindo, se repetindo. Agora, de uma forma mais completa. E aí, o profeta Daniel diz para Nabucodonosor, ao interpretar o sonho, assim: estavas vendo isto, a estátua que ele sonhou. Quando? Aí, quando a gente coloca esse quando e joga a interpretação apotelesmática, porque a gente consegue visualizar uma dupla referência na interpretação, porque você tem um cumprimento total da promessa na primeira vinda, em que Cristo chega, só que chega para edificar a igreja, como a irmã Cristina colocou aí, das chaves, e ao mesmo tempo a pedra edifica a igreja e não esmaga a estátua. Uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu, ou esmagou, ou esmiuçou a estátua nos pés de ferro e nos pés de barro, e os esmiuçou. Então, essa profecia de Daniel 2, 33 a 34, não se cumpriu. E ainda não se cumpriu, porque a pedra, ao invés de esmiuçar a estátua, ela edificou a igreja. Propósitos de Deus. E aí, tudo que o pastor Danilo colocou lá tudo que o pastor Danilo colocou lá daqueles versículos de Deuteronômio 32, de Isaías 65, de Isaías 8, todos aqueles versículos que o pastor Danilo trouxe de Romanos, vem nessa direção, de que Deus ele tem seus propósitos. Então, ele tem um propósito com o não-povo, igreja, formada por judeus e gentios, pondo em ciúmes a Israel, o Israel étnico. E aí eu queria até pontuar uma coisa que eu esqueci, irmão Almir, no último estudo, até acho que eu pontuei para o senhor no particular, que o grande problema ali que Jesus visualizou naqueles chefes dos sacerdotes e naqueles escribas do povo, que lavradores maus, e havia há uma troca não de povo, mas uma troca de lavradores, está que a questão, o X da questão é o ponto aí não é nem étnico, é étnico. Não é étnico, é ético, porque eles foram trocados por causa de má conduta, assassinato, homicídio, apedrejamento. Então, eles apedrejaram, feriram e quiseram usurpar o lugar do túmulo. Isso tudo trouxe os danos. Então, seguindo adiante. Isto ocorreu no início do milênio, ou melhor, isto ocorre no início do milênio, a partir da Batalha do Armagedon. Então, a pedra, o cumprimento ainda está por vir na Batalha do Armagedon, é que a pedra, sem auxílio de mãos, vai bater nos pés da estátua. Aí tem o versículo. Agora a gente já sai de Daniel 2, 33 a 34 e vai para Daniel 2, 44 a 45. O Deus, mas nos dias desses reis, veja que isso é importante, porque o império é sequencial, babilônico, medopérsico, grego, romano. Mas aqui está dizendo, nos dias destes reis. Isso aí, porque a história, ela demonstra que a estátua, ela foi se destruindo por si só. A cabeça, ela é destruída pelos ombros, ou seja, a Babilônia é destruída pela Média e Pérsia, a Média e Pérsia, o Império Medo-Persa, é destruído pelo grego, e o grego é destruído pelo romano. Mas aqui diz, nos dias destes reis, dando a entender que haverá uma restauração do Império Romano, não só ele, mas uma restauração da estátua toda. A estátua de Nabucodonosor, que é o sonho dos impérios na sua imponência, diferente do caso de Daniel, que Daniel também sonha no capítulo 7, e não é uma estátua, são 4 bestas, 4 animais, mas ali já é a destruição dos animais vinda, oriunda do próprio da ação de Jesus Cristo, do Messias, derrubando esse quarto e terrível animal, que esse quarto e terrível animal é a junção dos outros 3 animais.
como os pés, eles não podem se encaixar no nada, eles vão se encaixar numa nova estátua, que é o novo Império Romano. Então, nos dias destes reis, os 4 impérios, por isso que eu coloco entre colchetes, mas nos dias destes reis, os 4 impérios, o Deus do céu levantará um reino, olha o reino entrando. Então, é por isso que a gente diz que o reino é futuro. Ele não pode ser parcial, porque ele vai ser levantado na batalha a partir da batalha do Armagedon. Levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, dando a entender que é um reino para Israel, claro que gentios vão usufruir, mas é um reino que tem como cabeça e não cauda Israel. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido. Aí eu coloquei entre colchetes, milênio inaugurado. Para sempre, porque Jesus não deixará de ser rei. Termina o reino milenar e ele continuará rei no estado eterno. Segue, irmão Almi. Da maneira como viste, ainda segue o texto bíblico, né? Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, que é Cristo, né? A pedra é Cristo, sem mãos ou sem auxílio de mãos, ou seja, não vem pela força e o braço da carne, ela vem por Deus, sem mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro. Veja que bate, bate nos pés, né? O Império Romano, na segunda vinda de Jesus. O cobre, o Império Grego. O barro, o Império Romano, na primeira vinda de Jesus. A prata, o Império Medo-Persa. E o ouro, o Império Babilônico. Isso tudo é a junção desses impérios na vinda de Cristo. Aí ele coloca, o Deus grande fez isto ao rei o que há de ser depois, ou seja, fez saber ao rei, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Então, esse depois disto é escatologia. Nem Daniel, aquela questão das abordagens, né, hermenêuticas, nem Daniel tinha ciência ele narra com detalhes, agora o autor divino tem ciência disso tudo. O autor humano ainda carece de entendimento em muitas questões dessas aí. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Aí eu chamo a atenção. Os 10 pés da estátua. Os 10 pés da estátua, sonho de Nabucodonosor, e as 10 pontas. Você tem 10 pés e 10 pontas, ou 10 chifres. Então, os 10 pés estão na estátua de Nabucodonosor. E as 10 pontas estão na quarta besta do sonho de Daniel, que é um monstro que Daniel não teve como estabelecer uma semelhança com algum animal existente na fauna. Ô, pastor Esvaldo, desculpe interromper. Uhum. Eu preciso que o senhor esclareça para mim. Pode falar. Pastor Ulisses. Acho que caiu. Eu vou falando, quando ele voltar, ele faz a pergunta, aí o irmão Almir vai estar atento, né, irmão Almir? Ô, pastor, desculpe interromper, eu acho que ele só, não sei se é essa observação, mas em vez de 10 pés, seriam 10 dedos. Opa, desculpa. Valeu, pastor Danilo. Olha aí, que 10 pés. Não sei se essa era a observação do pastor Ulisses, mas pelo menos o senhor já deu aí, eu ia fazer também. 10 dedos dos pés, viu? O irmão Cláudio também falou mesmo. Já é um monstro indescritível, imagina a gente botando 10 pés nesse monstro. Então, 10 dedos dos pés da estátua e 10 pontas são os 10 chifres, né? Isso é bem interessante. Então, são os reis, tanto os 10 dedos, os 10 dedos dos pés da estátua são as mesmas 10 pontas ou chifres da besta. E claro que isso aí vai aparecer no Apocalipse, tanto para o dragão quanto para a besta lá do Apocalipse.
são os reis que apoiarão o anticristo. E quanto às 10 pontas, aí já é Daniel 7, é o sonho de Daniel. Ele vai dizer, quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, ele já identificou aí que são 10 reis. Daniel já deu a dica. E depois dele se levantará outro, que é o anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Qual é a moral da história aí? Nos primeiros 3 anos e meio, que a gente chama de tribulação, ou princípio de dores, esses primeiros 3 anos e meio da semana, ele tem uma ação política com os países da Europa, que formarão o Império Romano, os 10 grandes países da Europa que formarão o Império Romano. Esses 10 países estarão unidos nos primeiros 3 anos e meio, mas nos 3 anos e meio finais, na metade dos 7 anos, na metade da semana, o anticristo vai abater 3 deles. Então, o reinado do anticristo começa com uma confederação de 10 nações apoiando o seu império. Mas, nos 3 anos e meio finais, não serão mais 10 nações, serão 7, sendo o anticristo estando ou pertencendo à 7ª e, ao mesmo tempo, sendo o 8º. A gente vai explicar isso mais lá na frente. E aí tem essa expressão, né? Proferirá palavras, eu acho muito interessante isso aqui, irmãos, proferirá palavras contra o Altíssimo. Volta aí. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Olha, essa ponta pequena, que é o anticristo, ela vai proferir palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo no sentido de matar. Destruir aí é matar. E cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues na mão desse anticristo por um tempo, que é 1 ano, mais 2 tempos, 3 anos, e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Então, serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Serão os 42 meses da grande tribulação. Então, essa ponta pequena, e isso é interessante, porque quando a gente chegar no Apocalipse, isso vai ser identificado. Aí sim, irmão, me pode colocar na outra... Assim como o irmão o pastor Ulisses, ele interrompeu, quando alguém achar por bem interromper, fica à vontade. Então, o link dos 10 reis, das 10 pontas e do chifre pequeno pelas lentes de João no Apocalipse. Então, a gente colocou aí, 10 reis, 10 pontas e o chifre pequeno. Então, ainda Daniel, capítulo 7, verso 8. Estando eu considerando as pontas, ele estava refletindo sobre as pontas, essas 10 pontas de Daniel 7:7, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, que é o anticristo, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Os 10 chifres. Aí tem um texto, irmãos, que eu acho interessante. Eu pus-me sobre a areia do mar. Essa tradução eu fiz questão de colocar, mas essa tradução não está boa. Porque quando você lê, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Há uma coisa diferente aí. Primeiro, quando você lê assim, nessa tradução, parece que é João que se coloca sobre a areia do mar. Mas não é João. João é o que vê. Ele vê subir do mar. Vá para Apocalipse 13 e dê uma olhada, os irmãos podem olhar das suas traduções aí, que tem o versículo, o último versículo de Apocalipse 13, numas Bíblias tem só até o 17. Tem Bíblia que vai até o 18. E em outras traduções, a gente entende que quem se colocou sobre a areia do mar não foi João, foi o dragão, foi o diabo. Não é João que se coloca sobre a areia do mar. Eu acredito, irmãos, que o mar é o mar dos povos, esse é o momento em que o anticristo ressuscita. Porque o anticristo vai ser morto no meio da tribulação.
É interessante que João coloca assim: a besta cuja ferida mortal fora curada. Existem dois filhos, o diabo nunca possuiu ninguém. O diabo, não é função do diabo possuir pessoas. Quem possui pessoas são demônios. O diabo não possui. Só há duas exceções. Judas, lá em João 13, é dito que depois do bocado o diabo entrou nele. E Jesus, em capítulo 17, ele diz que nenhum daqueles, Pai, que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Só tem dois homens na Bíblia que são chamados de filho da perdição: Judas e o anticristo. O anticristo é chamado de filho da perdição em 2 Tessalonicenses 2. Paulo chama de filho da perdição. Serão os únicos homens da história a serem possuídos por Satanás, pelo dragão. Judas, Satanás entrou nele depois do bocado para atrair Cristo. E o anticristo, Satanás entra nele quando ele está morto. Satanás entra nele e dá vida, ele ressuscita. Aí o povo vai se admirar vendo a besta. Por quê? Por que a besta é que era e já não é? É porque ela ressuscitou. Ela vai ressuscitar, o diabo vai ressuscitá-la, e aí, porque Miguel está batalhando com ele durante os primeiros 3 anos e meio. Miguel está lutando com Satanás. Aí Miguel consegue derrubar Satanás. Quando Satanás é lançado na terra, ele possui o anticristo, e aí, porque no primeiro, a tríade satânica, irmãos, ela não funciona nos primeiros 3 anos e meio. A tríade satânica, que é o antipai, que é o dragão, o anticristo, que é o anticristo, e o anti-espírito, que é o falso profeta. Nos primeiros 3 anos e meio, só o anticristo. A partir da metade da semana, funciona o anticristo, o dragão ressuscita o anticristo, está no anticristo, e o falso profeta está fazendo o papel agora da Babilônia religiosa, que foi destruída pelos 10 reis. No capítulo 17, os 10 reis põem a prostituta nua e desolada, e aí mata os 10 reis, destroem a Babilônia religiosa. E aí surge agora uma nova religião, encorpada, encabeçada pelo falso profeta, que pega a imagem da besta, dá vida a ela e a coloca no santuário. E parece que é essa imagem da besta lá no santuário que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. A semelhança de Antíoco Epifânio, que botou a porca lá em 668 lá para profanar o templo dos judeus, ele vai botar lá a imagem da besta. E o próprio anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus e se opondo a tudo que é de Deus ou lhe é objeto de culto. Então, ali, nessa metade dos 7 anos, vai acontecer muita coisa. Então, eu pus-me sobre a areia do mar. Se a gente olhar para esse eu aí pensando que é João, estamos enganados. É o dragão que vai se encontrar com a besta. Porque findando o capítulo 12, quando ele é derrubado, entra o capítulo 13, quando a besta sobe do mar dos povos. E aí, esse mar é o mar dos povos, essa besta é o anticristo, e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor são os 10 chifres da besta. E os 10 chifres da quarta besta de Daniel. Tudo casadinho. Então, esses 10 chifres. Agora, aí é o que nós vimos, o irmão Almir mostrou antes, né? Lá em Daniel, proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e agirá por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora aqui está em Apocalipse. A mesma coisa. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar. Lá é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Aqui, 42 meses, que dá 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. 2 Tessalonicenses 2. Essa oposição aí a tudo que é de Deus. Segue, irmão Almir. E aí o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher
e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças. Aí já, 7 cabeças são 7 montes. São 7 impérios também. São 7 montes e são 7 impérios. E os 10 chifres são os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, e as 10 pontas, são os 10 reis. Aí ele explica: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E aí ele dá a dica, né? Para a gente entender. O livro de Apocalipse tem símbolos, mas não é como os aliancistas dizem. Tem metáforas e tem símbolos? Tem. Mas a gente não precisa nem alegorizar, nem espiritualizar. As metáforas e os símbolos são explicados ou no livro, ou em livros de gênero apocalíptico da Bíblia, como Ezequiel, Daniel, Jeremias e outros livros. Aqui há sentido. Podemos citar o sermão escatológico de Jesus também, que ajuda bastante a entender o Apocalipse. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aí a gente descobre tranquilamente, geograficamente, é Roma a única cidade que está edificada sobre 7 montes. Aí estão os montes, o Capitólio, o Palatino, o Aventino, o Célio, o Esquilino, o Viminal e o Quirinal. Então, e lá é dito, a mulher que viste é a grande cidade que reina. Então, essa cidade que reina na terra é Roma. Então, Roma, por isso que nós dizemos o seguinte: o anticristo, depois eu vou abordar isso com os irmãos, eu tenho uma tese que o anticristo é judeu, para mim parece que é da tribo de Dan, mas ele começa o seu reinado, ele tem a sua cidadania romana, ele começa os seus primeiros 3 anos e meio em Roma, e os 3 anos e meio finais ele termina em Jerusalém. Primeiro na grande cidade, então aí nós temos a Babilônia política, a mulher aí é a Babilônia política, Roma, e ela estará a governar o mundo como esteve na época de Cristo. Mas o anticristo não terminará o seu governo em Roma. Ele sobe, mata as 2 testemunhas, sai de Roma, mata as 2 testemunhas, e aí ele termina o seu reinado em Jerusalém, o seu império de 7 anos. Segue, irmão Almir. São também 7 reis, 5 já caíram, e 1 existe, e outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Pensando, irmãos, nisso aqui, a gente, claro que não pode dogmatizar isso aí, mas se a gente pensar nos impérios que oprimiram Israel, a gente pode pensar em 5 impérios que já caíram. João pode estar abordando isso. Quais seriam? O Império Egípcio, que por 430 anos escravizou Israel, lá na época de Moisés e José. O Império Egípcio é o primeiro. O segundo império seria aquele que assolou o Reino do Norte, que foi a Assíria. O Império Babilônico seria o terceiro, que destruiu, exilou Israel por 70 anos, no exílio. O Império Medo-Persa, que veio depois do Império Babilônico, com Ciro e Dario. E o Império Grego de Alexandre. 5 já caíram. 1 existe no tempo de João, o Império Romano. E o outro, que seria o 7º, é o Império Romano. E o Império Romano, que existe é o Império Romano, pernas de ferro e de barro. O outro, que ainda não é vindo, é o Império Romano, pés se encaixando na estátua, ou seja, o Império Romano do tempo da tribulação ou o Império Romano do Anticristo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º e é dos 7, porque ela faz parte do Império Romano, mas ela é dos 7 porque ela vai mudar tudo quando ela trazer os 7 reis, quando ela abater 3 reis, ela acaba com o império, digamos, o império de número 7, e ao mesmo tempo ela estabelece o império de número 8º, que é o mesmo Império Romano, enquanto dinâmica, a dinâmica que ela dá. Então, ela é dos 7, mas ela é também o 8º e vai à perdição.
essa identificação dos 7 chifres, que seriam os 7 montes e, ao mesmo tempo, os 7 impérios. E os 10 chifres, os 10 dedos da estátua de Daniel e as 10 pontas, Daniel 7. Os 10 dedos da estátua de Daniel, capítulo 2, e as 10 pontas de Daniel 7. Então, esses 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder por uma hora, né? Juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Os 10 chifres que viste na besta são os que, por isso que eles vão, porque quando ela sobe do mar, ela vem sob a égide de um movimento holístico, globalista, que é esse movimento aquariano, novaerino, ele tem um lado religioso forte, que é o movimento ecumênico. Aí as igrejas evangélicas ecumenizadas, a igreja católica, porque vão se unir todos em torno do seu Messias. Os judeus esperam o Messias, os cristãos esperam Jesus Cristo, os budistas esperam a quinta encarnação de Buda, e aí os muçulmanos estão esperando também o seu Messias. Então, eles todos esperando o Messias, e vai culminar o que os irmãos já estavam abordando no início aí com o irmão Hélio. Então, vai culminar com todos abraçando aquele que é o Cristo deles, que na realidade é o falso Cristo de Satanás, que eles vão pensar que é Jesus Cristo. Mas é esse movimento ecumênico que levanta a besta, esse movimento religioso ecumênico, aquariano, novaerino, ele holístico, ele levanta a besta, mas ao mesmo tempo ele vai cair. Eu digo assim, que os traidores também serão traídos. Os traidores também serão traídos. Então, eles traem, e muitos evangélicos, né? E aí é o movimento ecumênico, traem Jesus Cristo, e depois eles vão ser traídos pelos 10 reis do anticristo. Então, diz o texto no capítulo 17. Então, tem duas Babilônias no capítulo 17. A religiosa, que é a prostituta, e a mulher, que é a Babilônia política. A Babilônia religiosa cai no meio dos 7 anos. A Babilônia política cai no fim dos 7 anos. A Babilônia religiosa é derrubada pelo próprio reino do anticristo. A Babilônia religiosa é derrubada pelo reino do anticristo, ou seja, os 10 reis entregarão seu poder e autoridade à besta, e esses 10 reis, os 10 chifres que viste na besta, aborrecerão a prostituta, a porão desolada e nua, e a destruirão. Babilônia, capítulo 18 de Apocalipse, capítulo 18 do Apocalipse, retrata bem essa queda dessa Babilônia. Então, a Babilônia religiosa, ela cai no meio, pelo próprio governo do anticristo, e a Babilônia política, com os 7 reis e o anticristo, cai no final dos 7 anos, por Jesus Cristo, no Armagedon. Segue, irmão. Price trata a interpretação de algumas profecias do Antigo Testamento ligadas à primeira e segunda vinda de Cristo. O autor não precisa recorrer ao já ainda não lediano, pois a hermenêutica apotelesmática, linkada ao adiamento profético, é suficiente a atender a hermenêutica no cumprimento das profecias do segundo advento. Portanto, uma interpretação apotelesmática reconhece que alguns textos do Antigo Testamento representam o programa messiânico como um único evento, mas, na verdade, refere-se a um cumprimento histórico tanto próximo como distante, separado por um período de tempo determinado. Então, escritores dispensacionais têm se referido a isto como uma intercalação, um intervalo. E aí, a interpretação apotelesmática vai nos projetar para o adiamento, ao invés de o adiantamento. Mas eu paro aqui, eu ia falar sobre o adiamento, mas eu vou dar uma paradinha se tiver alguma pergunta. Aí o irmão Almir é que vai ver. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente dá uma parada aqui. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Então podemos seguir ou... Deixa eu só fazer uma colocação. Existe algum estudo sobre esses 10 reis? Quem seriam eles? Não, tem algumas especulações,
especulações de que esses 10 reis ou 10 nações são europeias, então o Império Norte-Americano ele não vai perdurar, ou seja, os Estados Unidos eles não fazem parte desse contexto, eles estão na outra América, então eles não estariam. Agora, se você disser assim, Alemanha, Inglaterra, olhar países do MCE, né? Do mercado comum europeu, né? Essa questão de um Império Romano, como no tempo de Cristo, agora claro, com nações que surgiram, que contemplam a Europa. Dentro desse contexto, você tem um G8, que aí você vai pegar a Rússia, ela vai entrar num contexto da tribulação, sim, mas para outra projeção. A Rússia e a Confederação do Norte está no capítulo 38 e 39, diz que é o que? A batalha de Gog e Magog. Aquela batalha de Gog e Magog não é a batalha de Apocalipse, capítulo 20, de 7 a 10, que é de Gog e Magog também. Mas só que Gog e Magog lá é a Confederação do Norte. Você tem ali a queda do comunismo. Então, o comunismo, ele não foi... Só temos um lampejo, um prelúdio na década de 80, no final da década de 80, quando você tem a perestroika com Gorbachev, e você vai ter ali a queda do Muro de Berlim, em 89, você tem a fusão das Alemanhas, do oriental e ocidental, você tem um baque muito grande na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas isso tudo aconteceu e o comunismo se refez no âmbito do marxismo cultural, né, com Gramsci e outros. Então, essa queda das nações da Confederação do Norte, ali tem a Alemanha, que é a Casa de Togarma, ali tem a Etiópia, ali tem a Líbia, ali tem a Rússia, tem Moscou, tem Tubolsk, tem várias. No livro eu trabalho isso. Lá no livro eu trabalho essa questão, tanto do Vale dos Ossos Secos, quanto a questão do capítulo, que é o capítulo 37, mas trabalho também o capítulo 38, capítulo 39. Então, essa queda do comunismo, ela vai se dar, essa queda da Confederação do Norte vai se dar lá depois já dentro da grande tribulação. Mas não é a queda, esse grupo aí vai cair enquanto Confederação do Norte, mas não é a queda do Império da Besta. O Império da Besta é formado, parece que são com nações europeias. E aí a gente tem algumas, mas ainda não temos condições de bater o martelo, porque é muito difícil a gente bater o martelo nessas questões, porque o primeiro elemento desencadeador de tudo que vai acontecer escatologicamente se chama arrebatamento da igreja. A igreja não espera sinais. A igreja espera a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas e as 7 taças. Então, conjecturar hoje, por exemplo, quem seria o anticristo, já houve muitas conjecturas, que alguém colocou Adolf Hitler, Ellen White, o adventismo diz que é o papado, e aí pegam a tiara do Papa, Vicarius Filii Dei, ficam tentando identificar o 666. Não vão conseguir, porque o 666 só vai ser implantado depois que a igreja foi arrebatada, só no meio, na grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. Então, qualquer conjectura, claro que muitas coisas que a agenda 2030, né? E muitas coisas aí que a gente já contempla, já nos parece denotar que não demora a igreja a ser arrebatada, mas não podemos conjecturar, nem marcar datas e tampouco achar que isso vai acontecer assim, diante de eventos. Aí, quando houve, por exemplo, aquele atentado de 11 de novembro, né? As Torres Gêmeas, o Pentágono, aí alguém foi correndo
Não vem Covid-19, vem peste negra, e o povo fica querendo trazer, atualizar o Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Não tem atualização fora disso. Nós estamos na era de quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que virá a partir do capítulo 6 até o capítulo 18, a tribulação, é só conjectura, querer trazer coisas, irmão, para agora, para o momento. Eu não gosto muito de fazer essa contemporaneização, não. Eu gosto de ficar concentrado aqui e tendo como elemento desencadeador, o elemento que dá o início a tudo que está por ocorrer, se chama arrebatamento da igreja. Isso. Mesmo porque, conforme as coisas vão ocorrendo, é que vai se abrindo, né, o entendimento. Eu me lembro que, na época do Gorbachev, né, já falavam que ele seria, né, o anticristo, porque tinha um símbolo na testa, tá? Quer dizer, ou seja, as pessoas vão afirmando e conforme novos acontecimentos vão surgindo, vai se mudando, né, de posições. Então, eu creio que realmente é prudente, realmente esperar, né, como o irmão tem colocado. Mas o irmão Daniel está com a mão levantada e depois o irmão Luciano. É mais uma pergunta. Nos slides anteriores, o pastor Evaldo nos ensinou aqui sobre a questão do nome dos montes da Itália, né? Os 7 montes. Eu queria saber, existe alguma relação com as divisões da Itália antes da unificação? É possível ou não? Que a Itália se unificou no século XIX. Mas os nomes que o pastor colocou aqui no texto não condiz com os reinos anteriores da unificação. Existe alguma relação ou é somente para interpretarmos os montes? Porque se unificar as 2 Sicílias, nós vamos ter 7 reinos, né? É como eu falei com o senhor, são conjecturas. O que o escritor nos dá é que os 7 chifres são 7 montes sobre os quais a cidade está assentada. Então, essa base aí é geográfica. Só há uma cidade que é edificada sobre 7 montes no mundo, se chama Roma. Então, não pegaria toda a Itália. Agora, são também 7 reis. Eu trouxe uma interpretação possível que seria os 7 impérios, mas isso não quer dizer que essa interpretação ela seja a verdadeira. Quando o senhor traz essa questão relacionada com a Itália, que dá os 7 da divisão, pode também essa divisão ter uma relação com a mesma Roma, enquanto capital da Itália. Porque são 7 reis e são 7 montes. Montes, ele diz, quando ele diz são 7 montes mesmo. E os montes ali são aqueles montes que estão lá com seus nomes em latim ou no italiano. E esses montes são geograficamente a identificação da cidade de Roma. Mas os 7 reis abrem brecha tanto para a divisão ocorrida na Itália, quanto para a questão dos impérios. Eu acho que a tese dos impérios era mais possível, porque ele diz assim, um existe. 5 já caíram, um existe. Então ele já botou que os 5 reis caíram. Então a gente não pode pegar isso e jogar para o século XIX, porque João está dizendo, um existe. Então, ele é testemunho ocular da existência de um deles. Então, é sinal de, se 5 já caíram e um existe, então essa divisão ela acaba sendo forçada. A divisão italiana que existiu, mas se você jogar para essa interpretação, ela cai por terra diante da fala do autor humano.
que diz um reino existe. E esse um reino que existe é o Império Romano. Parece. Eu estou dogmatizando aqui, mas não pode nem dogmatizar, né? Mas parece que é isso aí. Muito obrigado. Irmão Luciano? O pastor Evaldo, eu queria voltar na questão dos reis, dos 10 reis. O pastor entende que eles vão chegar à preeminência no mundo, né? Estabelecer como 10 reis, 10 potências, depois do arrebatamento, ou não? Ou eles podem já ter essa preeminência no mundo antes do arrebatamento? Acredita que vai ter uma influência de próprio Satanás para a ascensão desses 10 reinos, ou não? Veja, pastor, é interessante essa colocação. Assim, parece que a formação dessa confederação, ela já pode, se o arrebatamento estiver próximo, ela já pode estar sendo montada, né? Para não ocorrer de imediato, né? O que eu digo também, pastor Bezerra é da mesma opinião, é que o que determina o início do reinado do anticristo não é o arrebatamento da igreja. Porque tem gente que acha que o arrebatamento da igreja dá início à 70ª semana de Daniel. Não dá. A igreja vai ser arrebatada e a 70ª semana de Daniel não vai ser iniciada logo. Ela vai ser iniciada por um tempo que pode ser um mês, pode ser... Eu pego assim, pastor Luciano. Quando a 69ª semana se fechou, de imediato não nasceu a igreja, que é o parênteses, né? A igreja é o parênteses, é o intervalo, como nós falamos. Então, eu digo que o parênteses é aberto de cima para baixo. Assim, ele foi aberto assim, porque a descida do Espírito Santo em forma de ser, o batismo, penhor, unção e plenitude, em Atos 2. E depois ele vai ser fechado para cima, que é o arrebatamento da igreja, e a igreja selada, penhorada, batizada, ungida e plenificada no Espírito, ela sobe. Agora, quando ocorreu a entrada triunfal, aconteceu a entrada triunfal numa segunda-feira, o que tudo indica, não no domingo, mas numa segunda-feira, segundo o pastor Edson Naves, eu estou com ele, não foi domingo de Ramos, foi uma segunda-feira. Então, Jesus Cristo entrou no jumentinho, foi morto na sexta, e depois ainda ficou, depois da ressurreição dele, 40 dias aqui, e depois ainda teve mais 10 dias para a igreja nascer. Então, houve um período aí de pelo menos uns 50 dias para a igreja nascer. Do mesmo jeito, é mais lógico ainda a gente pensar que para o fechamento do parênteses, assim como a entrada triunfal está aqui, vamos colocar, a entrada triunfal está aqui e a igreja nasce aqui, tem um espaçozinho, quando houver o arrebatamento, vai ter um espaçozinho também para a 70ª semana entrar, porque o anticristo vai precisar, primeiro, o anticristo ele não vai aparecer sem a presença da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não aparece, não se revela. Quando a igreja sair, ele se revela. Então, nós não vamos conhecer o anticristo. Nós não vamos... Então, procurar, quem tem entendimento, calcula o número da besta, não é para a gente. É para quem estiver aqui e ler esse texto durante a tribulação, porque o número vai ser implantado no meio dos 7 anos. Então, o que é que determina o início da tribulação? O que determina o início da tribulação é a assinatura do pacto. Esse anticristo vai primeiro se revelar, subindo do mar dos povos, ele vai estabelecer seu governo, ele vai precisar de alguns dias para o pacto. Não é ele entrou, já fez o pacto? Não, ele primeiro tem que assumir o poder, vai ter a cerimônia lá, tudinho, para depois ele tomar, pode ser a primeira posição do governo dele, mas o que determina o início da tribulação não é o arrebatamento da igreja, é a canetinha lá, assinando o pacto que vai dar início à semana. Agora,
esses 10 reis podem já estar se formando, se o arrebatamento for por agora? Podem. Já pode ter alguma potência aí que já despontou e vai governar com o anticristo? Vai. A gente pensa que são europeus, que é a Europa, porque o Império Romano lá era a Europa. E agora a gente pensa que seria a Europa, que a gente não inclui China, a gente não inclui Estados Unidos, a gente não inclui Rússia, nenhum desses três. A gente não inclui os BRICS, a gente não inclui, porque a gente pensa que é o Império Romano, que é o Império Europeu. E Roma, por exemplo, por exemplo, hoje ela não é nada diante das potências, né? A Itália hoje não é lá essas coisas todas. Vamos pegar assim, Roma. Roma não é o que era na época dos Césares hoje, mas ela vai ganhar esse status quando ela assumir o poder com o anticristo. Ô, pastor O senhor está Evaldo. satisfeito, irmão pastor Luciano? Deixa eu só cortar o Ulisses um pouquinho aqui. Porque eu penso, eu entendo como o pastor falou, né? Vai começar a última semana de Daniel com o pacto de paz sendo assinado, e até que o pastor falou, as especulações, né? Esses são sinais que está chegando, né? E tudo. E o que eu entendo, que eu costumo dizer é que Satanás também não sabe quando será o arrebatamento. Então, eu creio que ele sempre tem preparado, né, o mundo para quando vier o arrebatamento, as coisas aí se desenrolarem para estabelecer. Né? Então, quando eu perguntei em relação aos 10 impérios, era eu penso, né, que ele vai ter também uma interferência de Satanás por trás, né, de se levantar esses impérios. Então, ele, de alguma forma, eu penso que ele tem os mecanismos para isso acontecer em um curto prazo, para quando o Satanás, quando a igreja for arrebatada, desencadear aí com a assinatura e os reinos, então, se acenderem no mundo. Está correto esse pensamento, excelente pensamento? Eu penso que sim. Eu acredito também que quando diz por 1 hora é algo rápido, né? Aos próprios dias da tribulação, da grande tribulação, vão ser abreviados, né? Por causa dos eleitos. Então, esse planejamento, tudo isso, Satanás, a gente já consegue sentir uma conspiração aí globalista no mundo, né? Então, não vejo, eu vejo que isso pode acontecer em questões a gente teve um exemplo, um modelo aí na pandemia, né? De repente, as pessoas se viram nas mãos de ditadores, de micros ditadores aí, né? Até aqui entre nós no Brasil, fechando tudo, determinando fechar isso, fechar a igreja, fechar aquilo outro, e todo mundo acolheu. Então, isso foi rápido. O Tedros Adhanom lá da OMS chegou até a dizer, olha, do jeito que fomos pegos aí de surpresa com essa pandemia, isso já nos conscientiza que a gente precisa de um governo mundial. Né? Agora parece que o irmão pastor Ulisses parece que quer falar, né? Pastor Ulisses, eu posso já só passar já a palavra para o Evaldo? Então, Sim, Almir. Então, pastor Evaldo, não necessariamente poderiam ser 10 nações. Por exemplo, nós temos alguns homens no mundo poderosos. Né? Então, de repente, esses homens que têm grande poder hoje no mundo, eles não poderiam ser aclamados como reis, por exemplo? Não necessariamente ser uma nação específica, mas também homens de grande poder que a gente tem espalhados pelo mundo aí? Irmão Almir, eu penso que a expressão rei demanda reino. Então, eu penso que, ainda que tenhamos aí Thomas
Soros, né? É Thomas Soros? Jorge Soros. Soros. Jorge Soros, os Rockefellers e tantos indivíduos aí que são poderosos, que podem sim patrocinar muita coisa, influenciar nações, mas parece que são mais do que pessoas, né? São governos liderados por indivíduos que são reis e que têm reinos e que são nações a derrubar ou a erguer o anticristo. Mas, porque o fato deles, se fossem a expressão rei, demanda o governo de algum lugar. Então, parece que fica melhor a gente pensar em nações, mas claro que essas nações governadas por homens poderosos. Mas esses homens compram tudo, né? A gente está vendo, por exemplo, que a China tem comprado várias partes do mundo aí, então, de repente, esses homens podem comprar aí sei lá, uma nação e se estabelecer ali como rei. Bom, não Pode sei, é um também, pensamento. porque o chifre pequeno é um homem, né? O chifre Exato. pequeno é um homem. Então, mas esse homem, chifre pequeno, está governando a Itália. Está governando, claro, não só a Itália, né? O mundo inteiro, né? Mas que são homens, são homens. Agora, que vão governar algum. Então, dentro desse seu pensamento, eles comprando reinos, né? Isso, exato, Um exato. Xi Jinping da vida, né? Exato, exato, É isso. Tá bom, Então, pastor? pastor Ulisses, irmão. Tá. Eu gostaria de dar minha opinião também sobre esse assunto. Eu acredito, como o pastor Luciano também, né? Satanás, temos que lembrar que ele é o Deus desse século. E ele não sabe quando que o arrebatamento vai ser. Então, ele, com certeza, desde que a igreja é igreja, ele está lá, né? Pensando, né? Puxa, olha, a qualquer momento eu tenho que colocar meus planos, né? Em voga. E, olha, Satanás é poderoso, irmãos. Então, poderoso no que eu digo assim, né? De ter poder, né? De influência. E quando a igreja for arrebatada, então facilmente ele pode pegar um país e fazer de um país uma potência. Fazendo do país uma potência, ele pode também agariar facilmente mais 10 reinos, né? Fácil, muito, muito fácil. E em questão aí, né? Como nós vimos, o pastor citou muito bem aí a pandemia, né? E daí por diante. Então, nós sabemos, né, que dali ele pode, em questão de meses, né, ou de mês, estabelecer, colocar força em um país para chamar a atenção de todos os outros e, assim, começar a estabelecer o seu plano diabólico que vai imperar, infelizmente, aí na tribulação. Pode ser que ele tenha, né, na história, aí, a gente estudando a história, a gente vê que potências surgiram, né, de épocas em épocas. Se a igreja tivesse sido arrebatada, Satanás poderia usar, de repente, uma potência ou outra que estava se despontando lá? Poderia. E como ele vai poder usar também daqui para frente, né? Quem ele quiser, né? Mais para frente. E eu concordo com o pastor, né? Com certeza. Vai ser da região europeia, né? Para tomar força. E então, eu acredito também em reinos mesmo, né? Quando fala lá de chifres e coisa assim, são reinos que vão se levantar junto, né, com esse rei para então dominar, né, e globalizar, né? O mundo tem sido preparado, né, muitos e muitos tempos, né, para um reino só, né, que o homem impera. Então, aí, isso é visível para nós. Mas era só essa contribuição, não sei se eu contribuí mesmo, tá bom? Ok. Tem agora a irmã Cristina com a mão levantada e depois o irmão Carlito. Então, é só pegando um gancho no que você falou e no que o irmão Danilo falou. Mas
quem rege o mundo? Quem é o Deus do mundo? É o dinheiro. É o dinheiro que manda no mundo, não tem como. Então, os Rothschilds, os Rockefellers, os Soros, os Bill Gates, eles têm influência em tudo que se toma decisão no mundo. Então, eles estão por trás dos 10 reinos. Então, são reinos mais financiados por essas pessoas, né? E a pandemia foi um grande laboratório para mim. Sempre foi. É um laboratório para ver como que a gente vai fazer. E pode-se fazer e dominar o mundo e colocar todo mundo de joelho rapidinho. Então, para mim, foi um grande laboratório que eles já fizeram, uma experiência. Está bem próximo à volta do nosso Senhor. Espero que sim. Graças a Deus por isso. Só Amém. isso. Amém. Obrigado, irmã. Irmão Carlito? É só para lembrar um tempo passado aí, nos estudos dos anos 80 e 90, né, que esses 5 que já passaram, alguns estudiosos aí diziam que eram os papas, né? 5 tinham passado, um estava, né? E foi ressuscitado, que até era o João Paulo II, que aquele tiro que ele levou, que praticamente aí muita gente ficou alegre, e aí ele ia morrer e depois ia ressuscitar novamente, iam ressuscitar ele de volta. Eu não sei se os irmãos passaram por isso, mas eu passei no passado por esse estudo feito por até pessoas que do nosso movimento, assim, com essas ideias assim. Mas a gente vê que na realidade são reinos mesmo. A gente, quando parte para a palavra de Deus, a gente vê que realmente são reinos. É só essa observação que eu queria fazer, que em estudos passados pelo menos eu ouvi isso de pessoas até do nosso movimento. É só, irmão Carlito, mais nós uma estamos... vez, é só uma coisa aqui, uma colocação em cima do que o irmão Carlito pôs. Em escatologia, temos que ter muito cuidado. Eu não gosto muito de estar vendo essas questões para tentar atualizar, pegar o que a Bíblia diz para encaixar em eventos presentes. Muita gente quebrou a cara, e aí o irmão Almir chegou aí a falar do Gorbachev, a turma da chamada meia-noite dizia que aquela mancha que ele tinha na testa era o 666. Então, ficam inventando coisas desnecessárias. Nós não temos nenhum. Aí fica, olha para Israel, olha para isso. Irmãos, nós não temos nenhum evento que desencadeie os fatos escatológicos, a não ser o arrebatamento da igreja. Por isso que a igreja não está no capítulo 24 de Mateus 25, não está no sermão escatológico. E aí o povo quebra a cara. Não está lá. Porque a igreja é o primeiro evento, o rapto é o primeiro evento para desencadear os sinais. Então, eu creio aí no que o pastor Luciano colocou, de que tudo pode acontecer, depois do arrebatamento da igreja, tudo pode convergir. Agora, colocamos ali os 7 impérios. Probabilidade de ser? Sim. Por quê? Isso não é... É porque João está dizendo, não existe. 5 caíram. Não existe. Ou você liga isso aos 7 impérios que citamos, ou você liga aos Césares, alguns Césares ali. É outra possibilidade. Mas querer trazer puxar para cá, para século XVIII, século XIX, século XX, é claro que temos que estar de olho em algumas coisas que acontecem. Então, a gente já vê que eu fico com João. Como vistes que vem o anticristo, muito se tem feito anticristos. Aí um Saddam Hussein, essa turma toda aí tem se feito anticristo. Mas o anticristo a gente não vai conhecer. E o reino dele, o império dele, o que virá por aí, a gente não vai. Tem gente que diz, até o euro que vai ser a moeda. Não tem moeda, irmãos. Tem número, tem sinal e tem nome para comprar e vender. O comércio não vai ser feito com dólar, nem com euro. O comércio vai ser feito com uma marca na testa ou na mão direita.
E essa marca inclui um sinal, inclui um nome e inclui um número. A gente não pode identificar nenhum desses símbolos para o momento, para o presente. Então, é melhor a gente ficar, porque aí vem 3 luas de sangue, 3 dias de escuridão, essas coisas todas que acontecem aí, e tem crente que fica assim, eu vi na internet, tá? E aí, pastor Danilo, e aí, pastor Ulisses, como é que é? Isso aqui é... Irmão, a primeira coisa, não temos que esperar sinais. A volta de Cristo é iminente a qualquer hora, a qualquer momento. O máximo que a gente pode dizer que vai acontecer para o arrebatamento é a conversão do último crente da igreja, plenitude dos gentios entrando para que Deus trate com Israel. Só isso. Ô, Almir, Almir, o irmão Edson, quando a gente tinha levantado a mão, ele estava levantando a mão dele lá. Então, se puder dar a palavra para ele, eu acho que ele levantou ainda antes que o Danilo. Eu não vi a mão dele levantada aqui, mas se o irmão viu, então tá bom. Irmão Danilo, por favor, irmão, aguarda só um instantinho. Eu vi com o irmão Edson, já passo a palavra então para o irmão Edson. O telefone está desligado? Tá ligado, irmão, pode falar. Agora você fechou aí o seu áudio. Agora tá, é verdade. No começo desses estudos aí, o pastor José Bezerra, ele falou sobre a China também, no sentido da tribulação, ela está envolvida também, foi, pastor Ulisses? A ela e a Rússia. Ela e a Rússia está envolvida na tribulação também, que primeiro entrava a Rússia e depois a China ia tomar conta. Irmão, o irmão Edson, a China está dentro, tá, mas possivelmente não no contexto dos 10 reis. Ela pode estar dentro a partir do secar. Tem uma guerra com 200 milhões de soldados e a partir do secar do rio Eufrates. Porque diz que o rio Eufrates seca para facilitar o caminho dos reis do Oriente. Aí pode entrar a China. Aí a gente vê um espaço possível para a China. Não sei se a China estaria dentro do contexto dos 10 reis. Não formaria o Império Romano. Então, eu acho que para a formação da estátua, fica mais coerente a gente pensar no Império Europeu. É isso. Tá bom. E, pastor, deixa eu perguntar mais uma coisa só. Quando surgiu o arrebatamento, o Espírito Santo, ele ainda vai atuar ou não? O Espírito Santo sempre atuará. Ele atuou no Antigo Testamento, ele atua no Novo Testamento. Eu digo no livro, tem uma parte só dedicada ao Espírito Santo do livro, acho que é o capítulo 9, em que nós dizemos que o grande diferencial é que agora o Espírito Santo age em forma de batismo. Batismo, selo, unção, plenitude e penhor. Mas o grande diferencial hoje na igreja é que ele atua como batismo para formar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Na tribulação, temos provas de que o Espírito Santo vai agir? Temos sim. Uma grande prova de que o Espírito Santo vai agir na tribulação são as 2 testemunhas. Elas não vão poder pregar por 1.260 dias se não for pela ação do Espírito Santo. É dito também que os 144 mil são selados com o selo de Deus, e o selo de Deus que a gente conhece é o Espírito Santo. E em capítulo 10 de Mateus diz também que
que eles não percorrerão, não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel sem que o Filho do Homem venha. E Jesus, nesse contexto, vai dizer: vocês, quando estiverem na presença dos reis, não cogitem o que vão falar, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Então, assim como falou na época de Paulo, na época dos Atos dos Apóstolos, Paulo diante do rei Agripa, diante de Félix, diante de Festo, falou e o Espírito Santo usou, como também os apóstolos Pedro e João falaram diante de Anás, de João, de Filipe, de Caifás. Assim também, na tribulação, tem selo, tem penhor e tem enchimento. Só não tem, eu não creio que tem unção e batismo, porque unção é para o casamento do noivo com a noiva, e batismo é para a formação do corpo de Cristo. Eu só tiro essas duas bases de ação, mas as outras, porque, irmão Edson, o que é que vai acontecer, principalmente com Israel, na tribulação para o milênio? Na tribulação para o milênio, o grande derramar do Espírito Santo. Haverá o derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel. E aí as pessoas terão visões, sonhos, revelação, haverá uma ação maravilhosa dentro desse contexto. Então, o Espírito Santo vai ser derramado na tribulação, viu? Muito bem. Pastor Danilo, sua vez, irmão. Sim, é só mais uma observação, embora eu tenha uma pergunta também para o pastor Evaldo. Observação relacionada àquela questão que a gente estava tratando, né? Porque, enquanto os irmãos dialogavam, eu estava pensando que nas grandes crises mundiais recentes, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as nações, elas sempre estavam submissas às grandes potências, né? Primeira Guerra, vem a criação da Liga das Nações, que foi ali um embrião. Segunda Guerra, Nações Unidas. Hoje, depois, como foi citado, a pandemia, a gente vê as grandes nações, as potências, né? Principalmente relacionado ao G8, praticamente direcionando o que as outras demais nações iriam fazer, né? E aí eu fico pensando, irmãos, porque no arrebatamento, embora a gente às vezes se esqueça desse grande detalhe, haverá um caos sem precedentes, né? Porque serão milhões e milhões de pessoas sendo levadas para os céus repentinamente, pessoas que provavelmente estariam envolvidas no governo, porque há crentes envolvidos nessas partes. Haverá grandes catástrofes, né? Porque crentes desaparecerão imediatamente onde quer que possam estar. Então, imagine a crise sem precedentes de que o mundo estará passando durante esse período, né? Certamente, como foi falado, a pandemia, nesse aspecto, foi um embrião, mas quando ocorreu o arrebatamento, o mundo estará numa situação deplorável, o que obrigatoriamente vai levar essas nações mais fracas, né, a buscar refúgio nas potências mundiais, que eu creio também, como o pastor Evaldo citou, as nações europeias continuarão desempenhando esse papel de hegemonia, como já há muito tempo vem desempenhando desde o Império Romano, né? Então, essa é só uma observação que eu tinha a fazer. Agora, pastor, eu sei que vai ficar na área da conjectura, né? E eu não penso dessa maneira como vou citar os grupos que pensam, mas qual a sua visão com relação à Igreja Católica? Eu faço essa pergunta porque o meio evangélico pentecostal tem como uma ideia fixa de que a Igreja Católica, de alguma maneira, exercerá um papel fundamental aí na criação do novo Império Romano. Inclusive, eles até citam as cores simbólicas, né? Como o escarlate, como o vermelho, associada aos bispos de Roma e assim por diante. Eu não vou muito por essa linha, mas o que o senhor acha a esse respeito? Qual o papel da Igreja Católica dentro dessa fundação do novo Império Romano? Eu creio que é um papel fundamental, porque ela está no contexto de Roma. Ela está no contexto de Roma. Então, de Roma sai a besta política, e claro que o falso profeta aí vai surgir de Israel, porque é a besta que sobe da terra, a segunda besta lá do capítulo 13, né? E a que sobe da terra é o falso profeta, a que sobe do mar é o anticristo. Mas, quando a gente lê, olha a Idade Média, o que aconteceu, a hegemonia da Igreja Católica na Idade Média,
toda a sua estatização, o cesaropapismo, a partir de Constantino, e nós vamos andando com a Igreja Católica e ela é um Estado dentro do Estado. O Vaticano é um Estado dentro de Roma, tanto que eles são dons, né? Como o Império Espanhol e Português tinham os dons, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles são os papas, os arcebispos são dons, né? Dom fulano, Dom ciclano, e eles têm prefeito, eles têm banco, eles têm... Então, eles têm uma capacidade. E quem é que está liderando o movimento ecumênico no mundo? É a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai ter uma influência muito grande para unir as religiões em torno do anticristo. O Papa não é o anticristo, né? Isso a gente tem essa consciência, que o Papa não é. Mas a Igreja Católica, por um bom tempo, foi sendo chamada de Babilônia. E não à toa ela pode ser, sim, essa mulher embriagada com o sangue dos santos, porque ela se embriagou com o sangue dos santos no período medieval. Mas ela lidera essa parte ecumênica. Eu creio que ela vai ser uma grande líder no apoio ao anticristo. O Papa não é o anticristo, mas ele é esse braço religioso até o falso profeta aparecer. Porque o falso profeta, ele vai desmontar, por exemplo, a idolatria. A idolatria, ela caminha com a Igreja Católica, principalmente. Então, ela vai unindo, a idolatria está campeando, porque o Apocalipse diz que eles não se arrependeram de adorar os demônios, os ídolos e tal, mas vai chegar um momento que o falso profeta vai dizer: agora a gente vai adorar somente a imagem da besta. Vai fazer a imagem da besta falar, e aí vai mudar, porque a religião ela anda com o ecumenismo até o meio dos 7 anos. Do meio dos 7 anos para o período da grande tribulação, o período final dos 42 meses, já é com a liderança religiosa do falso profeta. Muita gente pensa, por exemplo, que é o anticristo que vai fazer os milagres. Mas quem vai fazer os milagres, até descer fogo do céu e outras coisas mais, é o falso profeta. Mas a função dele é glorificar o anticristo, né? Como o Espírito Santo glorifica Cristo, ele glorifica o anticristo. Ele faz sinais na presença da besta para que ele não pede adoração para si, ele pede adoração para a besta. Mas eu acredito que a Igreja Católica vai ter um papel fundamental na união, no ecumenismo e no direcionamento desses traidores, né? Que ela já faz, evangélicos. E aí essa junção de gurus, de líderes, até a junção aí do muçulmanismo, o islamismo com o catolicismo, são as grandes religiões da Terra, né? Então, o judaísmo, o islamismo e o catolicismo juntos, e ela levantando a bandeira da cristandade, né? Desse cristianismo falso. É isso. Então, nesse aspecto, deixe-me só acrescentar, pastor. O senhor acha que essa ideia carismática atual dos católicos, porque, de fato, não sei se os irmãos já tiveram essa percepção, né? Mas o carismático católico hoje praticamente é um evangélico. Você passa do lado de comunidades católicas, você vê hinos gospel sendo cantado, até a forma como eles fazem a liturgia é algo muito parecido com aquilo que os evangélicos faziam. O senhor acha que isso já seria um possível embrião do que o senhor está citando a respeito do futuro? Acredito, e isso foi feito, irmãos, com João Paulo II, pastor Danilo. A Igreja Católica no Brasil, ela era o país mais católico do mundo, o Brasil, mas eles foram vendo que estavam perdendo muitos evangélicos, né? Muitos católicos para os evangélicos. E é interessante que o Paulo VI e o João 23, eles criaram o concílio, eles foram os mentores do Concílio Vaticano II. Até então, a missa era celebrada em latim, o padre virado para o altar e ninguém entendia nada. Mas agora, a partir dali, com Paulo VI, João Paulo, foram 2 papas, né?
desses dois concílios, o João 23 e o Paulo VI, e eles arrumaram a casa, eles prepararam o caminho. Depois Paulo II, que foi uma gestão muito longa, e eles vieram para cá reunir, porque o Papa, quando vinha ao Brasil, a Igreja Católica não é o povo, a Igreja Católica é o clero, é a CNBB. Então, reunia lá com os bispos para poder analisar como fazer para inibir o crescimento dos evangélicos. E aí eles começaram, então, a trazer a renovação carismática para dentro da Igreja Católica e trabalhar com... Porque a Igreja Católica ela trabalha com várias vertentes, né? Ela trabalha com a teologia da libertação, com pastorais de esquerda, ela tem a ala conservadora. Agora mesmo o Papa, o Heisiger, né? O Heisiger era um dos maiores teólogos da Igreja Católica, mas ele era conservador, ele era muito rígido. Aí pegaram o quê? Pegaram o primeiro Papa sul-americano da Argentina, com tendência, porque ele é esquerdista, e ele entrou aí e está revolucionando a Igreja Católica para trabalhar essa questão de captar de volta os católicos que se separaram dos evangélicos. Então, eu concordo que a Igreja Católica ela vai trabalhar muito nesse aspecto aí de tentar nos imitar, isso mesmo, com músicas, parece mesmo. O carismático parece com os renovados, né? Católicos, os evangélicos, pentecostais e neopentecostais se parecem muito com os católicos. Até o Glória a Deus já está sendo imitado, né, pastor? É isso aí. Tá certo, irmão Carlito? Tá com som. Ligar o microfone, meu Carlito. Sim. Só para confirmar isso aí que o pastor está falando aí, na década de 80, eu visitava muito o Seminário Batista Regular do Sul, inclusive fiz muitos trabalhos lá. E nós tivemos um padre, uma filha e um filho infiltrados no seminário durante, se não me engano, foi 1 ano, foi 2 anos. Esse padre, ele se infiltrou, se deu como convertido. Depois de passar um período no seminário, ele saiu, tanto o filho como a filha, e ele voltou a ser padre, a filha se tornou freira, e estão até hoje no catolicismo ainda. Então, de fato, aconteceu isso, né? Justamente nessa época. Eu não sei se alguém que estudou no Seminário Batista Regular do Sul sabe dessa história, mas, de fato, aconteceu isso. Tá certo. Nós já estamos caminhando já são 22h28. Irmã Cristina, para a gente ir finalizando nossa reunião de hoje. Rapidinho, na igreja que eu estava no Rio Pequeno, tinha um rapaz, ele era católico. Ele ia na escola dominical, ele frequentava a igreja para levar para a igreja católica os corinhos, como ele frequentou muitos anos ali. E depois a gente descobriu que ele era católico. Nunca foi crente. Ele estava infiltrado realmente, levando como se fazer. São agentes, né? Facilitadores, como eles chamam. Só isso. Olha aí, 2 exemplos, né? Um citado pelo irmão Carlito e outro pela irmã Cristina. Agora, sobre a influência do Papa, é inquestionável, né? Porque nós tivemos aí mudança de alguns homens mais duros, outros não, como foi o caso do João Paulo II, mas eu também creio que realmente haverá uma influência muito grande. Agora, é que eu às vezes fico imaginando é que depois do arrebatamento o Papa vai ficar por aqui, né? Agora, eu não sei se ele será tão respeitado depois do arrebatamento quanto o é hoje pelas autoridades aí governamentais. O senhor joga essa provocação que é interessante porque foi o que falamos no capítulo 17 de Apocalipse. Os 10 reis vão colocar a prostituta nua e desolada e vão tocar fogo nela. E isso envolve o quê? Catolicismo, igrejas evangélicas, ecumênicas, ecumenismo.
vai ser destruído pelos próprios reis. Então, eles não vão respeitar, no final das contas, eles vão ser muito desrespeitados. Mas é interessante que é Deus que vai fazer isso. Porque diz que Deus colocou no coração deles punir a Babilônia religiosa assim. Então, quem vai punir a Babilônia religiosa é o próprio seio interno do governo anticristão, para depois Cristo destruir a política. Então, primeiramente é destruída a religiosa e depois é destruída a política. Muito bem, irmãos, que bom foi hoje aí. Na verdade, todos os nossos encontros são maravilhosos, né? E certamente tem sido de grande motivo de grande bênção estar presente nessas reuniões para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, pastor Evaldo e todos os irmãos que puderam participar nesta noite aí do nosso encontro, mais uma vez. O irmão Elias possivelmente ainda continua na reunião dele lá, mas nós teremos aí o pastor Lorival, né, que vai estar encerrando a nossa reunião de hoje em oração, irmão. Então, pastor Lorival, a sua palavra final e a sua oração encerrando, então, nosso estudo de hoje. Ok, muito bom o estudo. Agradeço aí ao pastor Evaldo, a todos. Eu creio que nós precisamos aproveitar o tempo, então, né, já que as coisas vão acontecer certamente, e guiar nossas igrejas, nossos irmãos para fazer o que nós podemos de emergencial, né, nesses últimos tempos, para fortalecer a igreja e prepará-la para o arrebatamento. E essa parte também, eu creio que faz parte do estudo escatológico, né, de vigiar, de estar preparado para esse último momento da igreja. Como esse tempo é o Kairos de Deus, né? É o tempo de Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora, então nos cabe estar nessa preparação aí, colocando a nossa vida em ordem e os nossos irmãos da igreja como corpo para o dia da celebração com Cristo, né? Amém. Tá bom? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, louvar e exaltar o teu santo e excelso nome. Amém. E agradecer por este tempo da graça e louvar porque o Senhor tem nos chamado a atenção para esses aspectos da tua palavra. Queremos te louvar por todas as vidas que o Senhor tem usado nesse sentido e, em especial, hoje, como tem sido nesses tempos, a vida do pastor Evaldo, para que possamos seguir aprendendo e nos fortalecendo, fixando o nosso entendimento, nosso coração na verdade da tua palavra. Amém. Obrigado, Deus, por todas as observações que têm sido feitas, porque certamente são despertar do teu Espírito, iluminando nosso entendimento e nos ajudando a seguir com clareza as verdades da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos manter despertos e alertas e preparados a todo momento para o dia do nosso encontro com o Senhor. Nós te pedimos que continues a operar a tua graça e bondade na vida do teu povo. Sabemos, ó Deus, que tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Marrocos, Argélia, há tantos filhos do Senhor que têm sofrido nessas tragédias que, embora de grande proporção para nós, mas ainda pequenas no sentido escatológico, e pedimos que o Senhor esteja livrando o teu povo do sofrimento e ajudando com que, pela graça do Senhor, que o Senhor concede a todos os crentes, nós possamos passar pelas dificuldades e pelos momentos tristes, dolorosos, superar, ó Deus, as nossas fraquezas
e manter a nossa vida santa para o dia do nosso encontro com o Senhor. E agradecemos por tudo. Continua, Senhor, abençoando este grupo e fortalecendo, para que possamos ser também uma testemunha neste marco científico, tecnológico, a manter para a nossa geração também este canal aberto de conhecimento e entendimento. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado e nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos, pela participação. Obrigado. Agradecer, irmão Mi. Boa noite. Agradecer a Klaus aí, que Klaus que colocou, não seriam 10 dedos. E a gente estava atento aí. É bom ele estar atento aí, viu? Caladinho, mas está atento. É isso aí. Boa noite a todos. Foi o pastor Danilo, né? Foi o pastor Danilo que fez a colocação, se não me engano, aí dos 10 Não, só transmiti a informação que já havia visto. Tá certo. Eu, sinceramente, não vi quem foi, mas colocaram no chat aqui, então eu só repassei. Tá. Eu não vi no chat aqui também. O irmão Klaus colocou no chat. O irmão Klaus. Sem dedos. Mas então eu vou dar o crédito. A minha filha. Porque assim ela viu 10 pés. Eu falei, que 10 pés são esses? Eu digo, não, 10 dedos. Eu perguntei, não seriam 10 dedos? Então ninguém prestou atenção, né? Ninguém. Sua filha foi que... É verdade. Isso aí é proposital, né, pastor Evaldo? Ou não? Para ver quem está prestando atenção na aula, qual aluno que está atento. É isso aí, tá certo. Irmãos, uma boa semana, que Deus conceda uma boa semana. Deus abençoe. Igualmente, irmãos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Uma bênção. Boa noite. Boa noite.